ainda não vem, não, hein? Que comparação boba, né? Amém, irmãos. O último domingo que eu estive, eu estava tão ruim, mas tão ruim que eu não... O irmão falou, fez um comentário, eu não consegui ouvir. Eu falei assim, eu acho que é mais ou menos por aqui. Continuei. Mas eu estava péssimo, A Vilma ainda está de cama. A Vilma ainda está lá. Mas está bem, vai logo, ela já estará conosco. Vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós falamos sobre a supremacia de Cristo, né? E hoje falaremos sobre a suficiência de Cristo, nesta carta de Paulo aos irmãos colossenses. Também aos irmãos de Laodiceia, né? Ele escreveu essa carta para algumas igrejas ali, né? Daquela região. Amém. Lá no verso 6, Colossenses 2, 6, até o verso 23. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra diante das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseias isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e a doutrina dos homens?
pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Esse é o texto de Paulo, né? Falando aos irmãos lá em Colossenses. A gente percebe aqui que ele volta a falar, né? Nós falamos da supremacia de Cristo, em que estava, né, tirando todos aqueles comentários dos agnósticos, né, dos ascetistas, dos judaizantes, né, desviando a salvação, né, e o poder de Cristo, né, mas tentando melhorar, né? Eles estavam tentando melhorar a palavra de Cristo. Veja bem isso, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás, o pastor pregava no domingo à noite, depois tinha um irmão que falou assim: a gente dá uma melhorada no sermão do pastor e prega depois lá na célula, né? E aqui os agnósticos estão falando assim: não, nós vamos melhorar, né, a Bíblia, nós vamos melhorar a palavra de Cristo, vamos melhorar o que Cristo disse, né? Não, impossível, né? Então nós lemos lá no verso 6: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E o verso 7: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então aqui Paulo, depois de alertar a igreja sobre o perigo dos falsos ensinos, o apóstolo Paulo apresenta o caminho seguro para a vida cristã: permanecer em Cristo. E ele mostra que a mesma fé pela qual recebemos a salvação deve continuar dirigindo toda a nossa caminhada. Somente Cristo, somente a palavra de Deus, né? E verso 6: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Paulo lembra aos cristãos que eles receberam Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor de suas vidas. E isso significa que a conversão não é apenas uma decisão momentânea, mas o início de uma vida inteira de submissão ao senhorio de Cristo, né? Vida de submissão, vida de obediência e de comunhão, né? Assim, andai nele indica um estilo de vida contínuo, né? Na Bíblia, andar representa o quê? A maneira de viver, né? A maneira de viver. O cristão deve viver diariamente da mesma forma como começou, pela fé, dependendo sempre da graça do Senhor, da graça de Deus, e permanecendo fiel ao seu Deus. Não basta começar bem, é necessário perseverar até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Então, esse versículo que nós lemos, o 6, ele também ensina que não existe crescimento espiritual verdadeiro fora de Jesus. Não existe, né? Toda a vida cristã deve estar fundamentada na pessoa e na obra de Jesus, né? Na pessoa e na obra de Jesus. Então, ora, como recebeste Jesus, o Senhor, assim andai nele. E agora o 7, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Neste versículo, Paulo utiliza 3 figuras para descrever a vida espiritual saudável: radicados em Cristo, que é o quê? A imagem é de uma árvore cujas raízes se aprofundam no solo. Quanto mais profundas as raízes, maior será a estabilidade diante das tempestades. Da mesma forma, o cristão precisa aprofundar o seu relacionamento, a sua intimidade com Jesus. Se queremos uma vida
de fé, precisamos ter a intimidade com Jesus. Por meio do quê? Da palavra, por meio da oração, né? Por meio da comunhão, né? Quem tem raízes profundas não é facilmente levado por falsas doutrinas ou pelas dificuldades da vida. De tempos em tempos existem algumas modinhas, né, no meio evangélico, né? E quando a gente tem a nossa fé arraigada, a nossa fé profunda no Senhor e na sua palavra, a gente não cai, né, nessas coisas, né, que aparecem e vão embora, né? Aparecem e vão embora. E a outra coisa que vemos aqui é que somos edificados em Cristo. Então agora a figura muda para a construção de edifício. Cristo é o fundamento, e sobre esse fundamento nossa vida deve ser construída dia após dia, dia após dia. Cada ato de obediência, cada decisão de fé e cada prática da palavra acrescentam novos tijolos ao nosso crescimento espiritual. Então, uma construção sólida depende de um fundamento firme. Depende de um fundamento firme. Quinta-feira nós estávamos estudando e eu perguntei para os irmãos como é que era que chamava aquele peso que fica no fundo do navio, que o mantém sobre as águas e não vira, né, nem para lá nem para cá. E ficamos pesquisando, porque eu, como sempre, eu tinha esquecido o nome. E ficamos procurando, até que nós achamos. Chama-se lastro. Lastro é o que segura o navio dentro da água, é o que os países têm, né, em forma de barras de ouro e que mantém a estabilidade no país, né? Então, quando o país precisa de um financiamento ou de um dinheiro que ele vai emprestar no exterior, ele tem que ter o quê? Esse lastro. Não, ele tem o que oferecer, né? Ele tem o que oferecer. E na fé cristã também é assim. Como está o seu lastro na presença do Senhor? Como está a sua vida? A sua fé está fundamentada em quê? Né? Então, que você tenha sempre no coração essa certeza que somos a imagem de uma árvore que tem as suas raízes aprofundadas no Evangelho, em Deus, né? Somos como um grande edifício que é fundamentado na rocha, que é Cristo Jesus, né? E somos também, diz o texto, né, nele radicados, edificados, confirmados na fé, diz Paulo. A fé do cristão deve tornar-se cada vez mais firme, cada vez mais madura, e essa confirmação acontece à medida que permanecemos no ensino da palavra de Deus, exatamente como fomos instruídos, né? A maturidade espiritual protege contra os enganos e fortalece a confiança nas promessas do Senhor. Tenha certeza disso, né? E por fim, neste versículo, Paulo fala sobre gratidão, né? Um coração grato reconhece que tudo o que possui vem da graça do Senhor, o nosso Deus. Então, o que é a gratidão? A gratidão é uma das evidências de uma fé madura, né? Pois quem compreende a grandeza da salvação vive louvando ao Senhor, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das lutas da vida. Aquele que tem a sua fé firmada em Cristo, ele tem um coração grato, mesmo nos dias de tempestade. Amém? Indo para o verso 8, a gente está estudando através dessa revista. Eu não sei se os irmãos têm, eu me lembro que eu acho que a gente já
já estudou essa lição aqui, que é sobre Filipenses e Colossenses, né? E as lições são do nosso pastor Arival, e é baseado nesse estudo que eu preparei o nosso aqui, tá? Então a gente vai pegar algumas coisas dessa revista, que é muito boa, muito boa. A gente já estudou alguns anos atrás aqui na igreja. Então, o falso ensino sempre despreza a simplicidade do Evangelho. Jesus Cristo era simples. Jesus Cristo não tinha metodologias, né, difíceis, né? A palavra de Cristo é de uma facilidade que atraía quem? Atraía crianças. A palavra de Jesus era uma palavra de amor, de carinho, de contato, de relacionamento, né? Por quê? Porque o Evangelho é simples. A vida cristã é simples, né? E por ser simples, as pessoas querem acrescentar alguma coisa. As pessoas querem melhorar, né? Criando, né, teologias, né, criando situações, né? E às vezes a gente ouve um pastor assim, né? Eu me lembro que quando jovem, nós estávamos em Brasília, num encontro nacional de jovens, e no primeiro dia veio um pastor que era presidente da Assembleia Geral naquela época, e ele fez lá um sermão teológico, e a gente olhava para aqueles 600 jovens, uns batendo papo, outros cochilando, né? E ele continuou naquela teologia, sabe, de um grau assim, e a gente olhava lá, meu Deus, eu não estou entendendo nada, né? E no outro dia veio um pastor Eber. Ele esteve aqui nos 120 anos, e ele pregou no segundo dia. E ele trouxe uma palavra de muita simplicidade. E falando assim, muito do amor de Cristo, né, por aqueles jovens que estavam ali. E no final, quando ele fez o apelo, não ficou ninguém sentado. Imagine 600 jovens ir na frente, né? Foi algo assim poderoso. Por quê? Porque a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus atrai as pessoas. Já os falsos mestres, aqui nesse contexto de Colossenses, reivindicavam possuir um conhecimento superior, né? Uma revelação superior, né? Um sistema melhor de espiritualidade, melhor que o cristianismo, né? E Paulo escreve essa carta justamente para responder a esses falsos mestres, apresentando nela a superioridade de Cristo e a suficiência de Cristo Jesus. Então, quem tem Cristo não precisa de mais nada. Não precisa de anjo, não precisa de intercessores, nem santinho né? Tem uns que tem um santinho separado lá para eles, né? Não. Em Cristo Jesus, você tem tudo o que precisa para ser salvo, para ser feliz, para caminhar com Cristo. Então, se você tem Cristo, você não precisa de mais nada, porque Jesus é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é a ressurreição e a vida, Cristo é o pão da vida, Cristo é a água da vida. Esse é o tema do estudo de hoje. Jesus tem tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso. E você pode perguntar, mas o que você precisa do ponto de vista espiritual? Você precisa de Jesus. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada, né? Nós estudamos aquele dia falamos sobre a superioridade de Jesus, e eu peguei uns textos aqui que fala no capítulo 1 que a gente estudou. Vamos lá, Samuel.
Sim, achei. O capítulo 1. O capítulo 1 de Colossenses, Paulo faz umas declarações, né? Lá no verso, se os irmãos puderem abrir no capítulo 1, verso 13. Diz que Jesus é o Filho amado de Deus. Verso 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Cristo é o Filho amado de Deus. Eu vou falando os seguintes e os irmãos vão lendo para mim, vai. Ele é o nosso Redentor, verso 14. Alguém pode ler? No qual temos a redenção. Quem é Jesus? Ele é o nosso Redentor. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. Verso 16. Amém. Jesus é o eterno. Jesus é o onipotente Criador. Que texto maravilhoso. Quando Paulo fala, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 18. Amém. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Então, irmãos, Jesus é tudo, tudo o que precisamos. Verso 27. O irmão lê para mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus Cristo é a esperança da glória. E o último versículo, capítulo 2, verso 3. Ele é o detentor de todos os tesouros, da sabedoria e do conhecimento. Paulo diz então, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, em Jesus Cristo. Este é o Senhor das nossas vidas. Este é o Senhor das nossas vidas. Vamos lá. Verso 8 agora, Paulo começa falando sobre a pessoa e a obra de Jesus. E o que ele diz? Cuidado, cuidado, fiquem espertos, acautelai-vos. Não deixe que ninguém os enrede por meio de filosofias e de tradições, né? Cuidado para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, e não segundo Cristo, né? Então,
Isso é muito importante para nós entendermos, irmãos. No contexto, o objetivo dos hereges era pregar para aqueles crentes, alguns ainda novos na fé, e escravizá-los com tradições, com filosofias, né? Ah, mas é tradição na nossa igreja. Cuidado com as tradições, né? Aquele espírito grego, né, de filosofias, eles traziam histórias, né, inventavam histórias para tentar enredar, enganar, né, distrair aqueles que estavam chegando para a fé, né? E o pastor Erival, ele conta uma história aqui que ele fala que um camarada chegou para ele e falou: pastor, sabe por que eu não vou na igreja? Eu não vou na igreja porque lá na igreja só tem hipócrita. O pastor falou: rapaz, mas cabe mais um, pode ir lá, né? Venha fazer parte da família dos hipócritas, porque a nossa luta é diária. Não é para sermos hipócritas, é para sermos autênticos. Muitas vezes aqui nós somos o que somos, imperfeitos, falhos, né? E tentamos ser melhores a cada dia. Mas a igreja é feita de pessoas que estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E esse moço não queria ir lá porque ele queria ir numa igreja que tivesse só pessoas perfeitinhas. Só se o ia criar, porque igreja normal de pessoas humanas, né? Eu me lembro que numa das agências da minha empresa, numa cidade pequena, só tinha 2 pessoas. Só tinha 2 pessoas. E eles poderiam viver uma vida de graça, de alegria. Só os 2, olha que bênção, eu cuidava de 20, meu Deus. E só os 2. E vivia num pé de guerra. Por quê? Porque somos humanos, somos imperfeitos, falhos. E a junção de todos nós juntos, para sermos um em Cristo. Não que precisamos ser perfeitos, mas sermos nós mesmos, sermos autênticos, sermos filhos de um mesmo Pai. Na família, os irmãos são uma belezinha, todo mundo é igual. Vai dizer que nunca ninguém pulou a janela lá tentando roubar uma roupa sua para sair. Na minha casa tinha, minhas irmãs de vez em quando tinham que pular a janela para poder tomar emprestada a roupa da irmã que não queria emprestar, e a coisa, né? Eu tinha um vizinho que jogava até a cama pela janela, colchão. Irmãos, a nossa vida é assim. Nós aprendemos a conviver, sabe, em amor, suportando uns aos outros em amor. E é isso, justamente, né? Nós não podemos ser hipócritas ao ponto de pensar assim: ah, não, na minha igreja, a igreja é o céu. Não, é o céu porque Cristo está aqui. Mas a gente aprende a conviver em amor, em paz, em graça, em respeito à individualidade de cada um, mas sabendo que somos humanos. Mas, como era, tem gente que se acha melhor, né? Por isso, a palavra que Paulo coloca aí é enredar. E esse versículo significa levar como um prisioneiro, é um cativo, é desviar alguém daquilo que é certo para aquilo que é errado, é tirar da verdade e colocar na escravidão. Você não pode ser escravo de tradições, sabe, de costumes. Existem muitos costumes na igreja, né? Aprenda, busque a Cristo, sirva ao Senhor. Não deixe que coisas pequenas, invenções humanas, te tirem do Evangelho de Cristo, né? A carta aos Gálatas foi escrita, irmãos, porque os judaizantes queriam que os cristãos, mesmo depois de terem se tornado cristãos, continuassem também judeus, observando a lei de Moisés e praticando a circuncisão. Não era mais preciso. Não era mais preciso. Eles queriam fazer um mix de judaísmo com cristianismo. Era uma das coisas acontecendo ali naquela igreja de Colossos. Então,
Paulo escreve e diz: olhem, cuidado, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. E aí ele vai colocar isso no capítulo 5 de Gálatas, lá quando nós lemos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Se você agora é livre, se Cristo trouxe você para a liberdade, não deixe se escravizar por qualquer tipo de filosofia ou tradição dos homens, mas sirva a Cristo, busque ao Senhor. Você tem que ficar somente em Jesus. Ele usa uma única expressão, ele usa uma expressão muito interessante, lá no versículo 4 de Gálatas 5. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Aqueles que procuram coisas miúdas, eles se afastam de Deus. Aqueles que procuram tradições, como essa dos judeus da circuncisão, eles caíam da graça, porque eles ficavam tão preocupados com isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Agora vai, não, isso sim. Você se perde na caminhada. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, ninguém pode cair da graça. A ideia aqui é a seguinte: se nós começamos pela graça, nós vamos continuar pela graça. A salvação é pela graça, não é por legalismo, não é pelo moralismo, não é pelo ascetismo. Não acrescenta nada, não acrescente nada à sua vida. Somente Jesus Cristo. E os mestres, falsos mestres, enredavam. E ainda hoje eles podem enredar, adicionando à fé elementos estranhos. Naquela época havia ali astrologia, circuncisão, visões, novas revelações, regras. Uma igreja cheia de regras. Quantos dedos tem a sua saia? Quem está de calça jeans? Cuidado. Quem bebe Coca-Cola? Rexona? Está amarrado. Pequenas coisas muitas vezes. Os irmãos, é que nossa igreja é uma igreja firmada na palavra, mas irmãos, saiam por aí. Vocês vão ver que essas coisas, né? Tem crente que vem para a igreja dizendo: olha isso. Hoje eu vi um anjo na igreja. Cuidado, porque quem manda nos anjos é Deus. A Bíblia diz: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Ninguém manda anjo. Os anjos só ouvem uma voz, a voz de Deus. É Deus quem manda os anjos. E Deus não manda anjo para conduzir o culto. Entendam bem isso. Quem está conduzindo este culto é o Espírito Santo do Senhor. Nós estamos reunidos aqui em o nome de Jesus. Nada mais. Nada mais. É Jesus que está aqui. É Jesus que é o mediador do culto a Deus. Então, não é anjo. A gente gosta de anjo, né? O anjo, eu sempre falo isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o buscam, né? E os livra, né? Tem gente que acha que tem um anjo da guarda. Você tem Jesus. O Espírito Santo do Senhor é aquele que veio e está ao seu lado. Ao seu lado. Não precisa de anjo da guarda, tá? E você não tem um anjo só. Você tem todos os anjos dos céus. Todos. Não é um só. Então, os anjos existem para nos servir e para nos proteger, mas não existe um anjo específico para cada pessoa. Tome cuidado, hein?
Eu já ouvi falar que tem gente que tem uma legião. É um perigo isso. Geralmente não é o anjo de Deus, não. Mas vamos lá, antes de combater os elementos estranhos, Paulo vai falar de Cristo, né? E é bom que a gente entenda isso, porque tem crente que acha que só Cristo, mas só Cristo. Eu queria tanto ter lá um separado lá em casa, lá um altarzinho, né? Eu posso ter uma infinidade de santinho lá. Não! Junta tudo e ó, varre para fora. Nós precisamos de Jesus. Jesus. Somente Jesus, né? Cristo é tudo em todos. Você tem tudo em Jesus. Tudo em Jesus. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não caia em armadilhas, né? Então, o verso 9, o que fala? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a primeira coisa é esta: em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus em toda a sua plenitude. Jesus é igual ao Pai e ao Espírito Santo em sua natureza e consubstancialidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Olha bem, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, se você tem Jesus, você tem Deus. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo do Senhor. Então, Felipe pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Que Jesus responde: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Ponto. Habitou corporalmente. Então, Cristo é a plenitude. No seu corpo ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Nele, em Jesus, a divindade está concentrada em toda a sua plenitude. Então, veja bem, muita gente gosta de anjos. E lá na igreja de Colossos havia um culto aos anjos, né? Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 1. Né? Toda a carta aos Hebreus foi escrita para mostrar que Jesus é superior, né? E lá em Hebreus, vamos ver se eu acho o versículo aqui. Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Somente Jesus teve essa honra. Anjo nenhum teve essa honra. Então, os anjos não foram criados para serem adorados, eles foram criados para adorar. Jesus é superior aos anjos, porque em Jesus habita plenamente toda a divindade. Quem tem Jesus, tem Deus, né? Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. E o que significa isso? Se em Jesus habita toda a plenitude da divindade, e nós estamos em Jesus, em Cristo, então já experimentamos da sua plenitude. Vou ler novamente. Se em Jesus habita toda a plenitude da divindade, e nós estamos em Jesus, em Cristo, então já experimentamos da sua plenitude. Nós já estamos em Jesus. Aquele que não está em Cristo não é dele. Mas se você está em Cristo, você já é santo posicionalmente e está em processo de santificação. Você está em processo de aperfeiçoamento até a sua glorificação.
Às vezes, irmãos, eu fico decepcionado mesmo porque às vezes eu caio em pecados bobos. E a gente fica pensando, mas por que eu faço essas coisas? Por que a gente percebe depois, né, e fala, Senhor, o dia que o Senhor perder a paciência, eu estou enrolado, né? Enrolado. Por isso que eu gosto daquelas pessoas que falam assim, eu vou tirar umas férias da igreja, vou tirar umas férias de ler a palavra. Cuidado, o dia que Deus tirar férias, né? Então, essas coisas acontecem, mas existe uma coisa, uma promessa de Deus, é de ser fiel, é de cuidar de você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Isso não interfere em nossa condição, isso não interfere na nossa posição diante de Deus, porque a gente erra, Deus perdoa, Deus restaura, Deus levanta. O Espírito Santo entristece você, o Espírito Santo faz você ficar triste, produz arrependimento. Por quê? Porque você reconhece que você errou. E você fala, Senhor, o que eu faço? É o Espírito Santo nos falando ao coração, né? Nos falando ao coração. Você vai lá, pede perdão, começa de novo, levanta, sacode a poeira e vamos em frente, porque Deus é fiel. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo era igual a gente, era uma pessoa humana, né? E ele errou onde ele podia errar, ele errou muito. Mas quando ele via a graça manifesta, o Jesus que o chamou, que o retirou das trevas para a sua luz, ele pode dizer com essa certeza, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então prossiga, siga em frente, não olhe para trás. Deus te perdoou, né? O crente não desiste não, né? O crente verdadeiro, ele busca o Senhor e ele segue, ele caminha, né? Colossenses 2:10. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, preste atenção, Jesus, ele tem toda a autoridade sobre anjos bons e maus. Jesus é a autoridade suprema no mundo espiritual, de tal maneira que fora dele, os anjos bons não podem prestar auxílio, e por causa dele, os demônios também não podem fazer mal aos crentes. Então, o demônio não pode tocar no crente, não pode, né? O que nós percebemos, tem uma história na China, que um senhor estava com uma filha endemoniada e ele não sabia mais o que fazer. Aí ele ficou sabendo que tinha um missionário numa certa região e ele falou, vamos lá. E ele foi e levou a filha naquela fé que só Deus poderia trazer a cura para aquela menina, a libertação. E chegou lá na casa e bateu, e só estava o filho do missionário, porque o missionário estava viajando, em atividade. E aquele senhor falou, e agora? O menino fez. Ele falou, você é filho do missionário? Sou. Então o senhor vai orar com a minha filha. Creia, você pode ser usado para a glória de Deus. Sabe? Está tendo um problema lá tal. Eu vou chamar o pastor. Não, é você que vai lá. Eu me lembro que uma vez eu fiquei morrendo de medo. E a pessoa, não, vamos lá, vamos orar que a minha cunhada tá com o bicho. Eu falei, não, vou chamar as irmãs da igreja que ora, eu não vou. E eu me acovardei, assim, com toda tranquilidade.
E aquele menino orou com aquela moça e ela foi ali liberta, porque ele era um servo de Deus. Sabe, você é uma serva, é um servo do Senhor. Creia no poder e na autoridade do nome de Jesus. Então não tenha medo, não tenha receio. Busque ao Senhor sempre. Se precisar orar com alguém, ore. Por isso que eu sempre falo, oração de mãe é algo assim tão poderoso, que fala ao coração de Deus, né? Não que o do pai não seja, é também. Mas eu vejo assim que mães que dobram os joelhos pelos seus filhos, sabe, eu acho que chega assim com uma rapidez dos céus. E Deus é poderoso para olhar para os seus filhos e ouvir a sua prece, né? Jesus era assim. Onde ele chegava, ele não procurava demônios. Vocês podem observar no ministério de Jesus que quando Jesus chegava, era o demônio que se manifestava ali. E Jesus, vocês lembram da Bíblia ele ter feito algum curso para expulsar o demônio? Né? Não. Você também não precisa. Você já está preparado, porque você teve um encontro com Jesus, né? Você pode observar no ministério de Jesus, ele trabalhando, e ele de forma natural, ele orava pelas pessoas, né? Jesus então não fez curso para expulsar o demônio, porque a sua própria pessoa fazia com que eles reconhecessem que ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Então o que acontece? Onde você chega, Deus está ali. Às vezes a gente se sente tão pequeno, mas você não é pequeno, você aceitou a Jesus, você teve um encontro com Ele. Ainda mais essa classe aqui, né? Que a gente já não está mais na idade de tomar leitinho, né? A gente já tem, né? A nossa fé já é para fazer, né, o mundo virar de perna para cima. E Deus agir no meio do seu povo, da sua vizinhança, no meio da sua família. Então, quando Jesus entrega a grande comissão, o que ele declara antes? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Então, você é chamado, eu sou chamado, para pregarmos o evangelho na nossa autoridade? Não, na autoridade de Jesus. Na autoridade de Jesus. E se tiver pessoa endemoniada, vai ter que sair para Jesus entrar. Não tem jeito. E nós somos chamados para levar a palavra de Cristo. Então, Jesus tem toda a autoridade. E Ele é a maior autoridade que existe no mundo, tanto físico como espiritual. O verso 11 do capítulo 2 diz assim: nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então os crentes se converteram, e esses falsos profetas queriam que eles fossem circuncidados fisicamente. Os judaizantes ficavam pressionando, né? Mas a circuncisão física do Antigo Testamento apontava justamente para a circuncisão do coração. E quando Jesus vem, não existe mais a necessidade física, né? Então, é Jesus que muda o nosso coração. É muito importante que a gente entenda isso. Você não precisa mais de tradições antigas, de coisas que são da cabeça de homens. Não, nós temos Cristo. É muito importante, né? Porque o que era a circuncisão, né? Eles queriam que os homens, né, a circuncisão, os irmãos sabem o que é. É um corte no prepúcio do aparelho reprodutor masculino,
né? E eles queriam que aquelas pessoas com uma idade já avançada fizessem isso. Não é necessário. Não é necessário. A circuncisão de Cristo é uma operação realizada no coração. No coração, né? Removendo toda a nossa natureza pecaminosa. Então, todos nós que somos crentes, já fomos circuncidados no coração quando aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Né? A figura e a ideia são que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então, Deus é o autor da nossa vida espiritual. Deus é o autor da nossa vida espiritual. Efésios 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então esse processo de vivificação é semelhante ao processo da morte e da ressurreição. Em Cristo nós fomos sepultados. Em Cristo nós ressuscitamos com Ele. Portanto, nós temos a vida em Cristo. A vida velha, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Portanto, nós temos a vida em Cristo. Assim como Jesus morreu, ressuscitou e vive para Deus, o cristão deve considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. Sabe, o poder que ressuscitou Cristo é o mesmo que opera em nós, em cada um de nós. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E aquele que nos ressuscitou espiritualmente também nos ressuscitará no último dia. No último dia. Né? Então, é Cristo trabalhando. É Cristo conosco. Por isso, lá em Romanos, no capítulo 8, o verso 11 diz: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo. Jesus está conosco. Nós somos ressuscitados. Nós somos novas criaturas. Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então, nós já temos a vida ressurreta dentro de nós, a vida de Jesus. E um dia Ele nos ressuscitará como ressuscitou a Cristo. Né? Então, somos novas criaturas. O verso 13: E a vós outros que estáveis mortos pelas transgressões, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. E todos os nossos pecados foram perdoados. Deus é quem nos ressuscitou. Ele nos perdoou, irmãos. E isso é tudo que nós precisamos. Né? Tudo que nós precisamos. Colossenses capítulo 1, a gente acabou de ler, o verso 13. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, Ele nos transportou, né? Na qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Libertação, transporte, redenção e remissão. São 4 verbos, né? 4 verbos. Né? Foi uma operação de resgate. Jesus nos tira do poder das trevas, nos transporta para o reino da luz. Né? E aqui Ele nos dá a redenção.
Redenção, essa palavra, porque significa libertação. Redenção é libertação mediante o pagamento de um preço. Ele pagou o preço da nossa redenção. Jesus Cristo, por meio do seu sangue, ele nos concede remissão. Remissão aqui significa cancelamento de dívida. Ou seja, toda a dívida que eu tinha para com Deus, Jesus pagou na cruz. Amém? Cadê?